Olá, bom dia a todos. Quero convidá-los nesse dia a refletir comigo em Isaías 37, dos versos 2 a 7. A palavra de Deus nos diz assim: Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, as tuas orações pelo que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Humildade vencendo o orgulho. Nós podemos observar, através desse relato, que esse homem, o rei Ezequias, com exceção de Davi e Salomão, esse homem é o rei de Judá que recebe abundante exceção e aprovação. E qual o motivo disso? Nós vamos observar que, tendo em vista que em 11 capítulos que são dedicados a ele, por meio dos livros de 2 Reis, nos capítulos 18 a 20, 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 20, no melhor, do capítulo 29 a 32, e em especial em Isaías, a partir do capítulo 36 ao 39, fala-se a respeito então da história desse rei de suma importância. Ezequias ele se destaca entre os demais reis de Judá porque ele confia no Senhor. E este monarca, a história vai nos falar que ele começa a reinar em 715 a.C. E ele fez uma verdadeira reforma religiosa, ele conduziu o povo à fé essencial. Contudo, nós vamos perceber que depois da queda do Reino do Norte, no ano de 722 a.C., Judá tem constantes problemas com a Síria, tendo em vista que o rei Ezequias ele acaba se rebelando contra esse império. Evidentemente que Ezequias, assim como eu, assim como você, ele não era uma pessoa perfeita, ele não era um homem perfeito. Esse homem vive um momento de uma fé trôpega. E qual a razão pelo qual eu estou mencionando que ele teve essa fé trôpega? Isso acontece pelo fato de ele ter subornado Senaqueribe. Senaqueribe, o rei da Síria, por sinal, vai aceitar os tesouros que o rei Ezequias lhe oferece. Contudo, o rei Senaqueribe acaba quebrando o tratado e invadindo Judá no ano de 701 a.C. E é nesse contexto que a palavra de Deus nos mostra que a humildade, ela vence o orgulho. Pois Ezequias, juntamente com os seus súditos, eles se vestem de pano de saco, em sinal de humilhação. E dessa vez, ele toma a atitude certa. Ele envia seus servos ao profeta de Deus, ao profeta Isaías, para ouvir a voz de Deus. E a mensagem que ele envia a Isaías é que tratava-se de um dia de angústia, de castigo, de opróbrio. Ele vai afirmar que os filhos são chegados à hora de nascer, mas não havia força para dar a luz. O rei Ezequias, então, ele está tomando uma atitude de humildade. E em resposta a essa atitude de se humilhar perante o seu Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que prontamente o Senhor Deus coloca no coração de Isaías uma resposta para ser dada ao rei Ezequias. E
ele recebe então essa resposta confortadora da parte de Deus, por intermédio do profeta Isaías. A resposta vai afirmar para esse rei o seguinte: assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. De fato, o Senhor Deus cumpre a sua palavra. Todo aquele exército da Síria é vencido pelo anjo do Senhor, e caem por terra aquele exército, e o seu rei vai fugir. E ao refugiar-se na sua terra, esse homem então é morto pelos seus próprios filhos. De fato, a palavra de Deus ela se cumpriu. E ao olhar para isso, eu e você podemos ter uma certeza e podemos afirmar, diante de tudo isso que foi até aqui mencionado, que diante disso, eu e você chegamos à conclusão, ao pressuposto que, portanto, se você tem vivido momentos de angústia, faça como Ezequias, se humilhe perante o teu Deus, peça perdão por suas falhas, por deixar de confiar no Senhor e tentar confiar na força do seu braço. E certamente, o Senhor nosso Deus fará que seja cumprido na sua vida tudo aquilo que o Senhor Jesus mencionou no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, verso de número 11. E dessa forma encerrarei essa mensagem. Jesus falou o seguinte: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Que Deus nos abençoe.